E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão escutando, mas começa agora o podcast dessa semana. Pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e você está escutando Sessão às 6. E no episódio de hoje vamos falar sobre Peacemaker, ou Pacificador, uma série que eu não tava dando nada e acabou sendo uma das maiores surpresas da DC dos últimos tempos. Recomendo já ter assistido a série e de preferência ter visto o filme O Esquadrão Suicida de 2021, porque haverão muitos spoilers dessa discussão, beleza? Ah, Lucas, por que discussão se você tá sozinho? Porque o podcast é só o início da conversa, ué. O papo sempre continua no Instagram, @sessãoas6, onde vocês podem compartilhar suas impressões das séries e filmes que trago, seja na caixa de comentários, no privado, onde acharem melhor. Adoro ler a opinião de vocês. Estão todos avisados, cuidado com os spoilers e daremos início, claro, com a sinopse. Após os eventos de O Esquadrão Suicida, a série retrata as origens do herói Pacificador, que ganhou uma segunda chance ao entrar em uma nova equipe, continuando assim sua missão de matar pessoas mais em busca pela paz mundial. Foi criada e coproduzida por James Gunn, super conhecido aí pela última versão do Esquadrão Suicida e os filmes dos Guardiões da Galáxia. Pessoal, quando eu falei que foi um dos projetos da DC que mais me surpreendeu até agora, não tô dizendo que é o melhor, tá? Mas é que depois de ver os trailers, pôsteres, eu já tenho uma boa noção de como um filme, por exemplo, vai ser e se é algo que me agrada. Acredito que todos nós fazemos isso, né? Então, tipo, o Esquadrão Suicida parecia bem divertido e eu curti bastante. O Snyder Cut parecia ser muito bom e eu adorei. Mulher Maravilha, nem se fala. Agora, Peacemaker, gente, eu não curti nada. Achei os trailers nada demais. Mesma coisa dos pôsteres. O próprio personagem foi alguém que, pra mim, passou dos limites no filme. Acabou me perdendo, principalmente depois que matou o Rick Flag. E mesmo com a última cena pós-créditos dando um gancho pra série, eu não tava nem aí, mano. Inclusive falei isso no podcast do Esquadrão Suicida, que tá bem legal, aliás. Quiserem escutar depois, só acessar o link na descrição, que já separei pra vocês. Falei que a Warner podia ter escolhido tanto personagem pra fazer uma série, tipo a Caça-Ratos, a Ratcatcher 2. Ela tá livre, mano. Faz uma série dela. Ela é maravilhosa. E eles escolheram o Peacemaker. Assim, nada do que foi usado pra promover o lançamento da série me chamava atenção. Eu só dei uma chance por dois motivos. É um projeto da DC, e eu adoro a DC. Sem contar na curiosidade de querer ver a qualidade da primeira série deles que expande os filmes, né? E também, claro, pra falar no podcast. Então, levei os ouvintes em consideração. E adivinha só, que bom que eu fiz isso. Galera, paguei a língua demais. A história, o humor, os personagens, nossa senhora. Nos 3 primeiros episódios lançados no mesmo dia, achei bem promissor, sabe? Nada super espetacular, mas que prometia ser o começo de uma narrativa surpreendente. E foi exatamente isso. Toda semana eu me pegava chocado com o final dos episódios, tipo quando as borboletas apareceram pela primeira vez. Quando foi revelado que o líder da equipe era uma borboleta. Quando Adebayo descobriu a identidade dele. Chegou um ponto que toda quinta-feira eu ficava sem acreditar que tinha que esperar mais uma semana pra saber o que ia acontecer. Então, assim, crédito aos realizadores da série por me manterem sempre engajado. Mas a primeira coisa que quero trazer mesmo não são os personagens, nem o roteiro, é a abertura. Gente, deixa eu contar pra vocês minha relação com a abertura dessa série. Se você assistiu, você sabe que não é uma abertura qualquer. Ela é diferenciada, digamos assim. Na primeira vez que eu assisti aquele povo todo dançando sem nenhuma expressão facial, eu só conseguia pensar, que é essa? Não tinha a menor ideia se eu tava gostando ou não, se foi uma ideia muito boa ou muito ruim. Na hora fiquei meio assustado, sabe? Tipo, sem saber o que pensar. Mas quando chegou a abertura do segundo episódio, apareceu a opção pular e eu pensei, quer saber? Não vou pular não. Bora ver de novo, ver se surge alguma opinião mais formada. E, gente, desde então nunca consegui pular a abertura. Cada vez que ia vendo, ia gostando mais e mais. Mas sabe o que faz dar certo? A música. Até anotei o nome aqui. Do You Wanna Taste It? Tem uma energia muito boa que eleva a dança coreografada.
Com certeza, se a música fosse menos interessante, a abertura não seria tão boa. E nos últimos episódios, falando sério, eu só consegui assistir sacudindo a cabeça pra cima e pra baixo que nem um roqueiro. Juro, era só começar. Do you really wanna taste it? É involuntário, mano. Até fiz agora. Gostei demais e, dito isso, quero logo pegar o gancho pra falar sobre a trilha sonora em geral. Nos primeiros episódios, eu só ficava... legal essa música no fundo. Mas quando chegou, sei lá... o quinto, sexto episódio, era uma música tão boa que eu literalmente pausava, abria uma aba nova e escrevia um trecho pra pesquisar depois. Porque assim, eu escuto muito mais trilha sonora de filmes, chocando quantas pessoas? 0. E pop também, eu raramente escuto rock e a trilha de Peacemaker é quase toda rock, né? Então, muitas dessas músicas eu tava escutando pela primeira vez. E graças ao James Gunn eu vou escutar por um bom tempo. Tipo, Do You Wanna Taste It, da abertura, claro. 6 Feet Under, Love Bomb Baby, Monster, aquela que toca quando todas as borboletas invadem a delegacia. Nossa, aquela foi boa demais. Eu já tava ciente da reputação do James Gunn em selecionar umas trilhas bem diferenciadas para os seus filmes, mas nossa, nessa série foi quando mais me chamou a atenção, sabe? Sem dúvida, nota 10. Continuando agora com o roteiro, como falei antes, toda semana terminava em algum gancho e me deixava curioso para saber o que ia acontecer. Não vejo isso com muita frequência nas séries de hoje em dia. E um dos meus receios era de não me sentir atraído por uma série onde o protagonista é alguém que eu já sabia que não me interessava, sabe? Como fazer essa série me manter interessado semanalmente? E mais uma vez eu paguei a língua, tá? Porque o elenco de apoio é bom demais. Tô falando principalmente da Adebayo, do Economos e da Harcourt. Falo mais sobre eles daqui a pouco. Mas trazer personagens interessantes e que não concordem com o Peacemaker, com o estilo de vida dele e tudo mais, me motivou a torcer por alguém que não fosse o próprio Peacemaker, sabe? Outra coisa do roteiro também é a reviravolta do último episódio. Durante a missão de matar lá a vaca, é muito engraçado. Meu Deus, quem não assistiu essa série vai achar muito estranha essa frase, mas enfim. Durante a missão do último episódio, o líder das borboletas revela que eles não querem dominar o mundo e ganhar poder, nem nada do tipo, mas sim viver na Terra porque o planeta deles não existe mais e as condições aqui são favoráveis. Resumindo, eles estão aqui para nos ajudar, entre aspas, a enfrentar os mesmos problemas que eles tinham no planeta deles. E quando eu assisti isso, fiquei chocado com a mente de James Gunn, porque até então eu não tava achando essa série tão política, não. Aí quando chegou essa cena, nossa, foi um tapa na cara de todo mundo, porque pessoas desacreditadas na ciência, líderes que, tentam convencer e fortalecer a ideia de que os acontecimentos climáticos, doenças, questões sociais não são nossa culpa e não tem nada a ver com a gente. Nossa, isso é só o que tem mundo afora, mano. E você dizer no último episódio que o plot central de Peacemaker é porque o ser humano está fazendo merda é genial. Me lembra muito Não Olhe Pra Cima e até Coringa, trazendo versões pessimistas e realistas da sociedade, como que ela se condena. Ainda acho essa série Peacemaker mais pra cima do que esses dois filmes, porque ela não aniquila a esperança da raça humana tomar juízo, o que eu pessoalmente gostei. Agora, sobre o plano deles. Olha, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas na minha interpretação, eles não querem dominar todos os seres humanos, mas sim usar alguns para se infiltrar em toda a sociedade a ponto de realmente fazer alguma diferença. Tanto que a líder no corpo da policial deixou de estrangular o Peacemaker e admitiu que não tem pra que eles estarem lutando, porque ele não faz parte do plano deles e tudo mais. Ou seja, eles não são violentos gratuitamente. O que eu não concordo com o esquema deles de salvar a Terra é que é às custas de seres humanos inocentes. Claramente eles acreditam que os fins justificam os meios. E assim, eu normalmente não concordo com esse ditado, ainda mais nesse caso. Se você fizer uma coisa incrível, muito boa, mas pra isso você precisou fazer uma coisa horrorosa, eu não sei se vale a pena, sabe? Claro que depende do caso.
Mas aqui com certeza não vale a pena, porque você tá tirando o livre-arbítrio das pessoas, mas o plano das borboletas no geral é muito bem escrito, porque a gente fica pensando nessa dualidade, né? Se vale a pena e tudo mais. Porém, além da política, a outra coisa mais criativa dessa cena foi que você vê que o juramento que o Peacemaker fez e o plano das borboletas é incrivelmente parecido. Ambos os lados acreditam cegamente que os fins justificam os meios, como eu falei. Com os alienígenas é a salvação do planeta, né? E pro Chris é a paz através da morte. Eu achei que essas semelhanças todas iam fazê-lo repensar tudo que ele fez nessa série, ter entrado na equipe, qual lado ele tá, qual é o lado certo, mas não. Ele continuou do lado em que sempre esteve, destruiu a vaca lá com a justificativa de que não queria que os amigos ficassem com raiva se ele fosse pro lado dos alienígenas. Nossa, foi um motivo tão raso. Gente, o Peacemaker até então estava cagando pro que o time achava dele a série inteira. Aí no último episódio ficou com receio do que eles pudessem pensar. Sabe, foi uma oportunidade perdida. Na verdade, quando a série terminou, eu senti que o final não foi tão uau como o resto da série foi. Assim, eu gostei, mas se a gente parar pra pensar, não aconteceu tanta coisa decisiva, sabe? O líder dos borboletas ainda tá vivo, porque apareceu no final ele com o Peacemaker lá. A vaca, a gente nem viu o que aconteceu direito. Ela foi ferida e depois eles saíram da caverna. E assim, é a DC, eu não duvido nada. E a mente de James Gunn, assim, eu não duvido nada que ela ainda esteja viva. Outra coisa, ainda tem uma porrada de borboletas espalhadas pelo planeta inteiro, porque isso foi mostrado em episódios anteriores. Então, assim, essas coisas diminuem bastante o ataque lá nas minas que o grupo fez. Não me levem a mal, tá? Foi divertido, gostei de ter visto, teve seus momentos, mas não acho que a série conquista muita coisa no seu último episódio. E para um final de temporada, talvez esperasse mais decisões, mais ganchos pro futuro, entende? Mas há alguns sim, como por exemplo a Adebayo expondo publicamente a Operação Esquadrão Suicida que a mãe dela faz, Amanda Waller. Então houveram consequências sim, mas na minha opinião não o suficiente. Beleza, pessoal, tem uns aspectos do roteiro que eu queria falar com vocês ainda, mas envolve comparar a DC com a Marvel. Para os fãs mais sensíveis, eu amo os dois, tá? Não vou condenar nenhum, porque eu acredito que no entretenimento tem espaço de sobra para os dois. A gente não precisa escolher, mas essa série é definitivamente um caso em que comparar acaba sendo necessário. São duas coisas em especial que eu tenho para falar. Primeira, essa é a primeira série da DC que conversa diretamente com os filmes, certo? A Marvel já lançou aí umas 5 ou 6 séries. Mas sabe uma coisa que eu amei que só o Peacemaker fez? Inclusive eu espero muito que vocês tenham percebido. Simplesmente todos os episódios, todos, têm cenas pós-créditos. Sei que pode ser besta para alguns, mas eu acho que cenas pós-créditos são a cereja do bolo de uma experiência, principalmente envolvendo super-heróis e quadrinhos, que a gente já tá acostumado. As cenas escolhidas pro final são bem bestas, tá? Coisa pouca mesmo, em todos os casos. Então, se você perdeu, não era nada demais. Mas assim, até as cenas pós-créditos a gente aceita e ainda agradece, entendeu? Em nenhuma série a Marvel fez isso, de colocar cenas no final de todos os episódios. E eu sempre me perguntei, se você vai lançar X episódios, por que você não coloca em todos? E essa série faz isso. E a primeira série da DC, olha que legal, é um agrado que pra mim fez uma diferença na minha experiência de conferir semanalmente. E fica a dica aí para as próximas séries, se quiserem fazer igual, viu? Fica aí a dica. A segunda coisa é que no final de algum episódio aí, que eu não vou lembrar qual, eu parei e pensei, gente, eles estão fazendo invasão secreta. E antes da Marvel, eu fiquei chocado. Assim, pra quem não sabe, Invasão Secreta é uma história dos quadrinhos da Marvel, super popular, que inclusive eles vão transformar em série, tá sendo gravada nesse momento. Eu ainda não li, mas sei bem superficialmente, que fala sobre a aparição dos Skrulls. Quando uma Vingadora aí morre e o grupo percebe que ela era uma Skrull disfarçada há sabe-se lá quanto tempo, aí começa a surgir a paranoia, porque nos quadrinhos eles são do mal. Aí começa a surgir a paranoia em quem você pode confiar.
Tem mais algum infiltrado? Tem algum em posição de poder? Alguém no governo, por exemplo? Basicamente fala sobre os Vingadores e outros heróis também lidando com essa situação. Então diga aí, você tá assistindo a série e percebe que o plot é um grupo com a missão secreta de encontrar uma raça alienígena infiltrada na Terra que pode ser qualquer pessoa. É invasão secreta, pô, eu posso estar enganado, mas até onde eu sei as semelhanças existem. Tô trazendo isso aqui principalmente porque a Marvel, por ser tão coesa e constantemente conectada, já contou várias histórias nos últimos anos, enquanto a DC não tem o mesmo ritmo. Eu sei que não é uma competição, mas as comparações são inevitáveis, e o melhor exemplo disso é o plot atual deles, o multiverso. Quantos filmes e séries a gente já viu da Marvel com essa temática? E a DC só vai trazer isso pros cinemas, porque eu sei que nos quadrinhos eles fizeram primeiro, que eu saiba. Mas nos cinemas só vai chegar com o filme do Flash, que é no final do ano, tá ligado? E ainda tem uma leve chance dele ser adiado. Ou seja, pra muita gente, daqui pra esse filme chegar nos cinemas e o público for assistir, muitos vão ficar, mas eu já vi isso aí, sabe? Eu já vi isso antes. Inclusive do mesmo gênero. Aí você quer dizer que do nada Peacemaker, que eu estava com a expectativa zero, me vem com o plot de invasão secreta e ainda feito por James Gunn, que trabalha com a Marvel? Nossa, tá dando pra entender o motivo da minha surpresa. Não acho que isso vai afetar a Marvel. Não conheço os detalhes da história, muito menos como vai ser adaptada na série deles, mas realmente me impressionou. E também dá pra perceber umas semelhanças aí desse plot com o do Esquadrão Suicida, também dirigido por James Gunn, olha aí. Os paralelos que dá pra fazer com o Starro, aquela estrela do mar gigante, que acabou vindo parar na Terra e consegue dominar as pessoas, são bem fortes, sabe? São paralelos bem frequentes. Não julgo o James Gunn por repetir alguns aspectos de seus roteiros, porque as execuções de cada um são super diferentes, sabe? Não chega a ser uma cópia, mas enfim, achei que valia a pena trazer essas comparações. Bom, o último tópico antes de entrarmos na parte dos personagens é a classificação indicativa. Não sei se vocês lembram, mas no podcast sobre o filme do Esquadrão, eu comentei que escolher classificar como 18 anos, pelo menos nos Estados Unidos, limita muito quem pode assistir. O que é curioso porque o filme tem muitas piadas que são bem censura livre, sabe? São bem, às vezes, bem infantis. Ou seja, lembro de ter dito que no fim das contas não é o tipo de filme que precisa ser 18 anos para poder contar sua história, sabe? Porque se as piadas e a violência fossem mais ajustadas, não diminuídas, se fossem trabalhadas para ainda assim satisfazer os fãs, mas apelar para todos os públicos, o filme ia ser muito beneficiado, porque a bilheteria foi bem abaixo do esperado. E classificação de 18 anos restringe bastante quem pode ou não ver no cinema. E por que eu tô falando isso? Porque na série inteira eu achei que James Gunn estava cometendo o mesmo erro. Em um minuto trazia umas piadas nível 5º ano e logo em seguida, sei lá, explodir a cabeça de uma pessoa. Às vezes eu via como uma oportunidade perdida, porque você impede que a série chegue para mais pessoas. Mas qual é a diferença de Peacemaker pro Esquadrão Suicida nesse quesito? Bom, primeiro que é muito mais fácil uma pessoa menor de idade assistir uma série considerada inapropriada na sua própria casa do que você ir até o cinema assistir um filme maior de idade, sabe? Com série, sinto que é mais simples você driblar a burocracia. E em segundo, que por um tempo eu realmente acreditava que James Gunn estava cometendo os mesmos erros. Mas agora que já processei bem a série, amadureci bastante a ideia de que o personagem Peacemaker é os dois, sabe? A série é sobre ele, um homem infantil, com piadas de 5º ano, e que ainda assim é extremamente violento. Essa é a proposta do personagem. Então, hoje eu vejo que talvez ter que escolher entre um e outro, ou só conteúdo adulto, ou só censura livre, dificultasse o protagonista de ser bem adaptado. Eu entendi que o cara é assim mesmo, então, por esses motivos que eu diferencio os dois projetos. Realmente a série não tinha como ser de outra forma. Show! Agora bora falar daqui dos personagens. Quero trazer muitos, tá? Muitos não, alguns.
Tenham paciência comigo, porque há muito o que dizer sobre essa série, incluindo o elenco, então bora lá. John Cena é Christopher, ou Peacemaker. Já disse algumas vezes que até então não tem interesse nenhum nesse personagem, não me chamou tanta atenção positivamente no filme, e fui assistir mais porque era da DC mesmo. Confesso que tinha bastante receio deles humanizarem completamente ao ponto do público se sentir culpado de ter odiado ele por ter matado o Rick Flag. Será que a série ia transformá-lo num cara super simpático e se distanciar da imagem de um assassino disposto a fazer qualquer coisa para cumprir ordens? E, sendo bem sincero, eles meio que fazem isso sim, porque mesmo permanecendo no personagem a todo momento, temos acesso a alguns flashbacks sobre seu passado, em especial o relacionamento super abusivo que ele e o irmão tinham com o pai, que os forçava a lutar por dinheiro, e todo o destaque que eles dão ao pai, um supremacista branco, dá pra entender por que o Chris é como ele é. Eles abordam tantos traumas de sua vida que é quase impossível você terminar a série e ainda condenar o cara por ter matado o Rick Flag, sabe? Porque foi uma coisa tão cruel que eu não queria mais me simpatizar pelo Peacemaker quando o filme acabou, sabe? Mas mesmo assim, gostei de ter conhecido mais sobre ele, de ter visto esses flashbacks. Não sabia de nada do personagem, então conhecer seu passado, literalmente sua história de origem, foi importante para entendermos mais como foi sua criação e tudo mais. E sim, comecei nem aí pro cara e terminei me importando bem mais. Porque mesmo eu gostando mais da sua equipe, da equipe que ele faz parte, do pessoal mais secundário, ele já demonstrou várias vezes que tem questões interessantes, como sua relação com o pai e como algumas coisas acabaram, alguns ensinamentos direta ou indiretamente acabaram passando para ele, a relação dele com o irmão e principalmente sua relação com a morte. Ao longo da história ele repensa se o que está fazendo ainda é válido, até que ponto está disposto a cumprir isso, e como a morte do irmão foi o pontapé inicial para o surgimento disso tudo. E o pai também, ele deve ter pensado que se livrar de gente como seu pai, na sua cabeça, torne o mundo um lugar melhor, sabe? Enfim, o contraste da sua concepção de paz a todo custo com o luto é muito interessante e eu espero que seja mais explorado. Outra coisa, como o personagem não tem poderes, suas cenas de luta só podem ser inovadoras e criativas até certo ponto, né? Como, por exemplo, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Reforço o Gavião Arqueiro porque, pelo perfil, só podia oferecer cenas de luta até certo ponto, né? Mas como que essa série resolveu isso? Criando mais flechas diferentes, criativas com, sei lá, bombas, gases, renovando as expectativas que as pessoas têm sobre o personagem e tornando-o mais interessante. E não é que James Gunn conseguiu fazer a mesma coisa com o Peacemaker. Eu nunca ia adivinhar que ele tinha vários capacetes, cada um com habilidades especiais, basicamente superpoderes, né? Mano, isso foi brilhante, porque você deixa a pessoa mais interessante, mas ao mesmo tempo sem trapacear, sem transformá-la num personagem completamente diferente. Foi uma surpresa muito boa, tipo, poder respirar embaixo d'água, antigravidade. Logo quando vi, na hora, me lembrei do Clint, e isso sem dúvidas me ajudou a gostar mais do protagonista. Sobre o ator, pra mim é aquela frase: todo ator escolhendo o papel certo é um sucesso. E com certeza esse papel foi feito pro John Cena. Ele entrega demais, seja na imaturidade, na arrogância, nas cenas dramáticas. Ele tem bem mais do que é esperado, tá? Crédito a ele por entregar tudo isso. E é alguém que se encaixa muito bem no personagem que tá interpretando. Isso é um fato. Não consigo imaginar mais ninguém pra fazer esse cara. Realmente acredito ser o papel da vida dele. Não que seja incrível, sensacional, perfeito, mas é muito bom. Então, seguindo agora com Fred Stroma, que faz o Vigilante. Era outro que eu nunca tinha ouvido falar antes e ainda não sei se gostei ou não. Pra mim, ele é só uma cópia de 3 personagens: o Drax, dos Guardiões da Galáxia, de James Gunn, o Deadpool e o próprio Peacemaker. Uma vez misturando esses 3, pessoal, você consegue prever tudo que o Vigilante vai fazer, porque ele é só isso.
E às vezes é um pouco demais, sabe? Por exemplo, o Peacemaker tem umas falas bem infantis, mas é bem dosado, não é toda hora. Pois com o Vigilante é toda hora. O grupo pode estar planejando a missão mais perigosa da vida deles, mas mesmo assim pode ter certeza que ele vai fazer algum comentário sobre um negócio nada a ver e que não é engraçado. Às vezes ele é engraçado, mas na maioria parecia que ele estava tentando muito ser igual ao Peacemaker. E eu não preciso de 2 Peacemakers. Às vezes é difícil assistir um só. Não preciso de 2. Falta mais identidade, eu acho. Não sei. Mas admito que quando o assunto é tiro, porrada e bomba, ele é uma assistência pesada. A gente vê que ele ajuda demais. Sempre tá com uma arma, sabe uns movimentos loucos aí. São nessas horas que eu gosto dele, porque ele fala e faz. E uma pessoa dessas na equipe é muito útil. Agora, seguindo com um trio maravilhoso, Steve Agee, Jennifer Holland e Danielle Brooks interpretam respectivamente Economus, um assessor de Amanda Waller, Harcourt, uma agente e também assessora dela, e Adebayo, filha de Amanda Waller. Mano, eu adorei os 3, principalmente a Adebayo. Ela é muito sensata. Toda vez que ela questionava alguma fala do Peacemaker ou do Vigilante, parecia que ela estava tirando as palavras da minha boca, ou só o olhar dela já dizia tudo. Como quem diz, não acredito que eu tô com essas pessoas. Ah, e é carismática demais. E achei muito massa a amizade entre ela e o Peacemaker, por serem pessoas tão diferentes, né? Principalmente ele, que teve uma criação extremamente conservadora e ainda estabeleceu um laço de amizade tão verdadeiro com uma mulher negra e lésbica. O pai dele, por exemplo, nunca faria uma coisa dessas. E a gente sente que é tudo muito orgânico. É muito orgânico. Eu amei a amizade entre os dois. Já a Harcourt é ainda mais séria. Eu gosto que, assim como tem alguém no grupo que não leva nada a sério, nesse grupo mais de uma pessoa, tem outra que leva as coisas super a sério. Sinto que é um equilíbrio necessário, que aqui no caso é ela. Porque são nos momentos que eu tô sem saco para as piadas do Vigilante que eu acabo sendo super representado por ela também. É alguém bem direto ao ponto, tenta não se apegar às pessoas e se garante numa luta, o que também é muito importante. Foi outra pessoa realística que me cativou. Já o Economus, eu já gostava dele antes, mas no episódio que ele mata um gorila com uma serra elétrica, nossa, aquilo foi o máximo. É outro personagem que fala e faz, sabe? Porque o Economus é o tipo de pessoa que os outros subestimam. E eu achei muito interessante que uma coisa louca dessas conquistaria o respeito do Peacemaker, que até então ficava zoando o cara pela barba tingida. E por falar nisso, aquele diálogo no episódio final, com ele admitindo que pintava mesmo, levando a discussão pro lado mais dramático, mais triste, nota 10. Eu achei que ele ia morrer ali, quando ele começou a falar da vida dele. No último episódio, coisa que ele não fez nunca, pensei, vai morrer, com certeza, mas estão todos vivos, graças a Deus. Às vezes não fazia sentido. Quando aquela batalha final acabou, eu pensei, como que vocês ainda estão vivos? Mas a gente só agradece, né? Curti os 3, Adebayo, minha preferida do elenco, e espero que apareçam todos novamente no futuro. O próximo tópico, pessoal, são as cameos, as participações especiais. Tiveram bem mais do que eu esperava. A primeira foi logo quem? Linda, maravilhosa Viola Davis, na revelação que Adebayo é sua filha, no primeiro episódio. Adorei revê-la, é uma excelente Amanda Waller. Fico muito feliz que ela não tenha desistido desde o primeiro Esquadrão Suicida, de 2016, se eu não me engano. Porque ela é muito boa, faz total sentido ela aparecer aqui e mais à frente. No caso, no final, assistindo a filha na televisão, expondo suas operações. Fico muito grato que ela tenha topado voltar, nem que sejam por poucas cenas. Mas agora, meus amigos, as participações que vão ficar marcadas para sempre e que ninguém tava esperando. E eu adorei, só um parêntese aqui bem rápido, eu adorei que ninguém tava esperando, porque a gente tá numa era que dá pra saber o filme todo. Se você pesquisar, você acha o roteiro, o roteiro dos filmes você encontra.
E ninguém ter descoberto que o Jason Momoa, o Aquaman, e o Ezra Miller, o Flash, iam aparecer nessa série, que surpresa maravilhosa. Eu sei que a série deve ter sido gravada faz um tempo, mas mesmo assim, você conseguir colocar os dois protagonistas de grandes filmes da DC em 2022, dois membros da Liga da Justiça, é surreal. Quando só a sombra deles apareceu, eu já tava, caramba, que massa. Porque a DC, que não conecta nada com nada, podia só ter falado, não, James Gunn, ninguém vai trazer herói nenhum pra essa série não, fique com os brinquedos que eu te dei, e é isso. Nada mais, nada menos. Mas aí eles deixaram aparecer as silhuetas, que se tivesse parado por aí, eu já teria ficado satisfeito. Mas você mostrar o Aquaman e o Flash numa série considerada pequena, são nesses momentos que a gente sente que alguma coisa está sendo construída, sabe? Finalmente. Essas pequenas aparições, mesmo que sejam só para piadas, como foi o caso, é tão importante para unir os filmes e gerar uma única história, que é o que a gente pede desde o começo. E os atores terem topado fazer uma ponta é uma baita realização também. Quem sabe no futuro isso não vire algo comum, né? Mas quando eles apareceram, fiquei de boca aberta na hora, sem acreditar. Porque mostra que a série não é uma bolha que existe num canto bem isolado da DC, mas sim uma realidade que interage, que conversa diretamente com os outros personagens e suas histórias. Eu não tenho como elogiar mais essas aparições, inclusive a da Viola Davis, tá? Não quero diminuir a aparição dela. Todos fizeram uma diferença. Bom, a primeira temporada tem 8 episódios e varia entre 39 e 46 minutos. E recentemente foi anunciado que a segunda temporada já está confirmada, para alegria e felicidade de todos nós. Se a abertura for outra, eu nem assisto, viu? Tem que ser igual. Não, brincadeira. Nem tem como, né? Porque tanto que uma galera da abertura já morreu, então provavelmente vai ser outra, mas tem que ser tão boa quanto, tem que ser no mesmo naipe. Olha, no geral, Peacemaker me surpreendeu em diversos aspectos, com uma história que se desenrola aos poucos na medida certa, com boas reviravoltas que sempre te deixam curioso para saber o que vai acontecer depois, e ainda por cima tornou o personagem principal mais interessante. Na minha opinião, você não precisa necessariamente assistir o Esquadrão Suicida para entender, mas é um filme que vale a pena, é divertido e se assistir vai te proporcionar uma experiência bem mais completa quando for assistir a série. Então assim, se você ainda não assistiu, mas curte os trabalhos anteriores de James Gunn, gosta de séries como The Boys, gosta de uma DC mais violenta e pesada, essa série foi feita para vocês. Eu imploro para que a Warner mantenha o James Gunn. Até agora tô adorando tudo que ele tem feito por lá, porque só com um filme e uma série a DC já ficou mais conectada do que jamais esteve. Então, rezando aí para ele se manter por perto. E vocês que assistiram, gostaram? Alguma coisa deixou a desejar? Vocês conhecem muitas pessoas que assistiram? Eu não conheço muitas não, para falar a verdade. Vocês acham que pode ser considerada um sucesso? Vai lá no Instagram, @sessãoas6, onde fiz um post só sobre a série e são mais do que bem-vindos a trocar uma ideia, dar sua opinião, que é sempre muito legal. E assim encerramos mais um episódio, deu pra cobrir bastante coisa, né? Se você conhece alguém que também viu Peacemaker, manda esse podcast pra ela, qualquer divulgação e compartilhamento ajuda demais o Sessão às 6 a crescer cada vez mais, beleza? Vou ficando por aqui. Como os indicados ao Oscar já saíram, pessoal, a partir da próxima semana já começa nossa maratona de 2 filmes indicados por semana, beleza? Eu que lute. Conseguimos falar sobre muitos dos indicados ao longo de 2021, vou falar mais sobre isso próxima semana, mas alguns principais ficaram faltando. Então é sobre eles que vamos falar até o dia 27 de março, que é o Oscar. Me encontro com vocês semana que vem para discutirmos 2 filmes. Obrigado demais a quem escutou até o final, de verdade. Um beijo enorme para todos vocês. E é isso. Até mais.